Boa noite a todos. Boa noite. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Vamos estar vendo a palavra de Deus em Filipenses, capítulo 2, versículo de número 5. Filipenses, capítulo 2, versículo de número 5. Graças a Deus por essa palavra, graças a Deus pela sua vida, e fique atento que o Senhor fala muito forte nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Amém? Graças a Deus. Poder sentar. Nós vemos a palavra de Deus falando como que Jesus ele é maravilhoso. Aleluia, Deus. E como ele teve uma humildade tão grande, uma obediência. Glória a Jesus. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Nós vemos a Bíblia nos ensinando que muitos homens de Deus foram obedientes, se esforçaram. No Antigo Testamento, os homens da lei, eles se esforçaram porque a Bíblia fala assim que a lei, ela serviu como aio, ou seja, como fosse um tutor. Ela veio cuidar, mostrar o erro do homem, mas ela não podia justificar, porque o Antigo Testamento ele é a sombra do Novo. Glória a Deus. E Jesus ele veio se revelar a nós. Aleluia, Deus. É Jesus. Nós vemos o profeta Isaías falando que da virgem nasceria um varão. E aí a Bíblia fala que ele ia perdoar os homens dos seus pecados e ele ia salvar todos. Aleluia, Deus. Aí nós vemos a palavra de Deus nos ensinando que teve um jovem que ele foi obediente, muito obediente ao Senhor. Aleluia. Nós vemos a Bíblia falar sobre José. José foi um dos filhos de Jacó, mas os seus irmãos rejeitavam ele, porque ele sonhava, ele tinha um sonho, ele sonhava, e ele, com todo o amor, com todo o carinho, ele ia lá contar para os seus irmãos: olha, eu tive um sonho. Os seus irmãos o invejavam, porque o sonho dele era sonho que ninguém tinha, mas tudo tem propósito. Aleluia, Deus. E quando eles viam que o Jacó amava José, porque ele foi dado na sua velhice, ele era um dos seus filhos, e quando seus irmãos eles estavam no campo, seu pai falava: vai lá encontrar com eles. E quando ele foi, de longe, olha só para você ver, o diabo ele sempre tenta exterminar, ou ele sempre tenta cortar a obra de Deus. Muitas vezes você foi chamado para servir o Senhor, mas muitas vezes o diabo tenta te impedir, tenta colocar empecilhos. O que aconteceu com José? Ele estava chegando perto dos seus irmãos
E de longe seus irmãos olhou para ele e falou assim: olha, nós vamos matar ele hoje, porque nós não gostamos dele, nós vamos matar ele. E aquele jovem, chegando com todo amor perto de seus irmãos, mas a intenção do mal dos seus irmãos era ruim, era mal perante ele. Mas nós temos que entender que Deus, ele tem uma vontade. E a Bíblia fala assim que a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Aleluia, Deus. A vontade de Deus para a sua vida é boa, é agradável, é perfeita. Por mais que muitas situações, ou muitas pessoas, ou até o mal, ele maquina pensamentos ou estratégias contra a sua vida, você pode entender e compreender que Deus, ele é maior na sua vida, que Jesus, ele é maior, e o poder de Jesus, ele é maior do que o mal, porque ele venceu todas as coisas, porque ele foi obediente, como diz a Bíblia, até a morte e morte de cruz. E o José, os seus irmãos jogam ele num poço, depois eles têm uma ideia assim: vamos vender ele. Vendeu ele, ele foi para o Egito. Chegando no Egito, Potifar vai lá e compra ele, e ele começa a administrar. Mas José era um jovem. Mas presta atenção, quando a pessoa ela tem uma inclinação para o bem. Tem pessoa que é inclinada para o mal. Tem pessoa que gosta de trapacear os outros, fazer maldade. Mas tem pessoa que é inclinada para o bem. E José, ele era do bem. Por quê? Mesmo na sua juventude, ele ouvia seu pai ensinando ele sobre as histórias do Deus de Israel e como Deus ele tinha feito tantas coisas. Aleluia, Jesus, sim, Deus. E aí nós vemos que ele guardou aquela palavra. Tem filho que não dá ouvido aos conselhos do pai, mas a Bíblia fala assim que o primeiro mandamento com promessa é honrar o seu pai e a sua mãe, para que te vá bem. Verdade, Deus, na sua vida. Porque nós vemos assim, quantos asilos estão cheios de pais, e aí você vê o pai tem 10 filhos. Aí nenhum filho quer o pai, nenhum filho quer a mãe, cada um, deixa lá, vamos juntar dinheiro, vamos pagar, mas ninguém quer cuidar. Mas o pai, se o filho for lá e pedir para morar com o pai e com a mãe, ele aceita na hora. Tem até um ditado que fala que um pai, muitas das vezes, ele cuida de 10 filhos, mas tem muitas vezes que os 10 filhos não querem cuidar do seu pai, não querem cuidar da sua mãe. Mas nós vemos que nós não podemos deixar essas coisas acontecer, nós temos que observar a palavra. Aleluia! E aí nós vemos que, olha só para você ver, ele foi obediente, mesmo estando longe do seu pai, mesmo estando longe da sua família, mas ele tinha consciência que Deus estava vendo todas as coisas. Muitas vezes nós podemos esconder alguma coisa do nosso pai, da nossa mãe, da nossa família, mas nós não conseguimos esconder de Deus. Deus, ele vê todas as coisas. E aí nós vemos que quando ele é vendido, Potifar, ele compra ele, aí ele começa a administrar. Aí ele olha assim: olha, eu estou sendo abençoado por causa de José. Aí a mulher de Potifar faz todas aquelas coisas e ele vai preso injustamente. Olha aqui que eu olho para a vida de José, eu vejo assim que mesmo ele sendo injustiçado, ele não ficou desanimado, ele não ficou questionando Deus, ele não ficou triste, ficou murmurando. Sabe por quê, irmãos? Deus ele não gosta que nós ficamos murmurando, questionando, se vitimizando. Deus ele quer que nós tomamos posição e servimos a Ele fielmente. Amém, Deus. Olha a estratégia que o diabo ele usa. Você está no mundo fazendo as coisas erradas, o Espírito Santo toca no seu coração, você se converter e entregar a sua vida para Jesus. Aleluia! Aí você vem para Jesus,
aí a sua família ela começa a se levantar, seus parentes. Ah, nós somos de uma religião, porque você quer mudar de religião? Você fala, não, não é religião, eu vim para Jesus. Mas eles começam a te criticar. Aí passa o tempo, você começa a ter luta, ter dificuldade. Aí o diabo vem e ele lança a seta para você e fala assim, olha, você foi para a igreja para sua vida melhorar, você continua tendo problema. Presta atenção, meu irmão. Nós não podemos dar ouvido ao inimigo. Por quê? Porque é certo. Jesus, ele falou assim, ó, que no mundo nós teríamos aflições. Ele falou assim que ele sofreu, mas ele falou assim, eu venci o mundo e vocês também vão vencer. Aleluia, Senhor. Nenhuma luta dura eternamente. Às vezes você fala assim, eu estou passando uma dificuldade na minha casa, mas aquela dificuldade vai passar. Eu estou passando uma dificuldade no meu serviço, por mais que seja difícil, aquela dificuldade vai passar. E você tem que estar atento que é na dificuldade, é na luta que você é aprimorado, que você é aprovado, porque Deus ele prova a nossa fé, para ver se nós confiamos nele, se nós somos provados para ser aprovado diante dele. Aleluia a Deus. E quando José ele vai para a cadeia injustamente, José ele começa a administrar até a cadeia. Olha só para você ver como que o chamado dele já flui na vida dele. E ele começa a administrar aquela cadeia. E um dia tem pessoa que sonha, e aquele sonho você fala assim, esse sonho não é normal. Esse sonho é Deus falando alguma coisa comigo, tem alguma coisa que não está certo, Deus está tentando me alertar, ou tem algum sonho que incomoda a gente mesmo. A gente fica pensando. Aí chega aquele dois homens. Um era copeiro do rei, servia o rei, e o outro era o padeiro. Aí eles têm, cada um tem um sonho. Aí eles estão, José chega lá e eles estão pensativos. Aí vem a palavra, o José, ele se importou com eles e perguntou o que está acontecendo. Aí o padeiro vai e conta o seu sonho. E o copeiro vai e conta o seu sonho. O José fala assim, ó, eu vou interpretar o sonho de vocês, o sonho é simples. O copeiro, ele vai ser restituído para servir Faraó, e o padeiro, ele vai morrer. O Faraó vai matar ele. E passado os 3 dias acontece o que o José falou. E o José fala para aquele copeiro, olha, mas na hora que você tiver diante de Faraó, lembra de mim. Mas tem pessoa que esquece do outro. Tem pessoa que quando você está no bom, a pessoa lembra de você na dificuldade. Você vai conhecer os seus amigos no momento da sua dificuldade. Aí você vai ver quem está do seu lado e quem não está do seu lado. Mas aí, irmãos, nós vemos que ele não deixou de servir na cadeia. Ele continuou, porque tem pessoa que as coisas começam a dar errado, ela começa a falar assim, eu não vou fazer mais nada, não está dando certo, começa a murmurar, questionar. Às vezes na sua vida, você fala assim, a minha vida não anda bem porque meus pais me ensinou bem a administrar financeiramente. Minha vida não está bem porque minha mulher gasta demais, e é isso, aquilo, aquilo outro. Você só coloca a culpa em todo mundo. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Por mais que às vezes seus pais pode ter sido duro ou dificultoso na sua vida, você tem que entender alguma coisa, que os seus pais eles fizeram o melhor que eles puderam para você. Mas você fala assim, mas eu não vou agir assim com meu filho. Pois bem, mas os seus pais eles fizeram o máximo para você. Você tem que parar com esse negócio de querer os seus erros culpar as outras pessoas.
Se os seus pais erraram ou fizeram o máximo que eles puderam com você, eles te ensinaram aquilo que eles puderam. Mas agora você tem mais acesso, mais conhecimento. Aleluia. E agora você tem que ser melhor. A sua atitude tem que ser melhor. Quando você culpa a sua mulher, a sua família ou os outros, você notou que você nunca acha que você é culpado de nada? Mas nós temos que aprender a olhar. O que a Santa Ceia nos ensina? Examine o homem a si mesmo. É olhar lá para dentro e ver aquilo que nós temos feito, aquilo que nós temos praticado. Muitas vezes nós temos olhado para o nosso próximo e apontado o dedo, mas nós temos que olhar para nós mesmos. Aleluia, Deus. E ver aonde nós estamos errando para podermos corrigir os nossos erros. Aleluia. Aí nós vemos que ele esqueceu, o copeiro esqueceu, ele foi diante de Faraó e esqueceu. Mas por que nós temos que esperar o tempo de Deus? Porque as promessas de Deus têm um tempo para acontecer. Às vezes a pessoa fala assim: já era para ter acontecido isso na sua vida, você tem que fazer alguma coisa. Irmãos, nós temos que fazer a nossa parte, mas a parte de Deus você pode ter certeza que vai ser feita. E se ainda não aconteceu, porque não é a hora, mas na hora que for a hora vai acontecer. Por quê? Porque o José estava preparado, ele continuou servindo, e aquele copeiro esqueceu. E José não ficou reclamando, murmurando, reclamando. Não, ele continuou firme. É isso que nós temos que aprender, ser firme. E aí ele permaneceu firme. Se naquela hora ali o copeiro chega até Faraó e fala: seu Faraó, tem um jovem lá que interpretou meu sonho. O Faraó podia até tirar José da cadeia, mas qual a vaga que tinha disponível naquele momento para Faraó? Era somente uma vaga de padeiro, porque o padeiro tinha morrido. Aleluia. Mas o tempo de Deus sempre tem coisas melhores. Aleluia, Deus. E José esperou. Mas quando o Faraó teve aquele sonho, ele sonhou com as 7 vacas magras e as 7 vacas gordas. As vacas magras chegavam, engoliam as 7 vacas gordas e elas continuavam magras e feias. As 7 espigas gordas e as 7 espigas mirradas. As 7 espigas iam lá, engolia as gordas e continuava mirrado. Aquele sonho também perturbou o Faraó. E aí veio o aperto, porque o Faraó falou assim: eu quero que vocês, os magos, todos os adivinhos, me interpretem esse sonho. Ninguém pôde. Por quê? Aquele sonho foi dado por Deus. Só alguém que era de Deus podia interpretar aquele sonho. Aleluia, Senhor Jesus. Aí o que acontece? O José, esquecido na prisão, o Faraó faz assim: então eu vou matar todos vocês, porque vocês estão me enganando. Aí na hora que vem um aperto, aí ele lembrou: ô Faraó, lá na cadeia tem um jovem lá e ele interpreta o sonho. Eu contei o meu sonho e aquilo que eu contei aconteceu. E o padeiro contou e também o que ele contou aconteceu. Ele falou assim: traga esse jovem até mim. Aí começou a mudança na vida de José. Você tem que estar preparado para a mudança especial, para a hora que chegar o momento e for a hora de Deus ele te honrar, você está preparado. Aleluia, Jesus. Aí aquele jovem chega, e ele não chegou tremendo de medo, não, ele chegou, se posicionou com autoridade. E o Faraó conta, todo mundo estava querendo morrer, e o Faraó conta o sonho de Pedro por José. E José, através do Espírito de Deus, ele revela aquele sonho, ele interpreta aquele sonho. E qual é a interpretação? Ele fala assim: olha, Faraó, os 2 sonhos que você teve
É um sonho só. O que vai acontecer? Vai ter 7 anos que vai ter uma fartura tremenda. Todo mundo vai prosperar aqui. Mas ele falou assim: olha, daqui 7 anos vai vir uma seca muito grande, uma fome na terra. E ele fala assim: ó, e muitas vidas vão padecer, muitas pessoas vão sofrer. Aí ele fala assim: olha a ousadia dele, eu te aconselho você fazer celeiros e ajuntar e guardar uma parte para quando vier o tempo de dificuldade não faltar nada para ninguém. Aí o faraó, o que ele faz? Ele fala assim: mas quem que eu vou poder colocar para fazer isso se não for você? Porque eu vejo que você tem o Espírito de Deus. Aleluia, sim. E ele fala assim: ó, olha, vamos fazer assim, ó. Pegou o anel dele, colocou no dedo de José, aí começou a honra. Mandou o segundo carro de faraó passar no Egito e anunciar que José era o governador. E o faraó fala assim: ó, eu entrego o Egito na sua mão, eu entrego a minha casa na sua mão. Ele fala assim: ó, só no trono eu vou ser maior que você, mas fora isso, ninguém vai levantar nem o pé sem a sua permissão. Ou seja, a autoridade toda do Egito foi dada para José. Aleluia. E sabe o que José fez? Ele foi lá, construiu os celeiros. E quando chegou a fome, o mundo inteiro foi até o Egito. Depois ele reencontrou seus irmãos, seu pai. Mas assim, chegou uma hora que acabou o dinheiro. E as pessoas falaram assim: olha, eu não tenho mais dinheiro para comprar. Olha como a fome durou. Eu não tenho mais dinheiro para comprar alimento. Eu vou vender minha casa. E foi vendendo os bens. O José conquistou para Faraó todo o Egito e toda a circunviança do Egito. Por quê? Porque ele teve uma revelação de Deus e ele ficou firme. Você é um canal de bênção. É isso que você tem que entender. Às vezes, na sua família, você é um canal de bênção, no seu serviço. Aonde você estiver, você é um canal de bênção. E aí nós vemos que a Bíblia fala que em Filipenses 2,5 que nós temos que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Tem pessoa que ela quer ser servida. Jesus, ele falou que ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Aleluia, Deus. E dar a sua vida em resgate ao mundo. Aleluia. Jesus, ele veio para salvar a humanidade. E a salvação de Jesus, olha como que Jesus, ele tinha. Tem pessoa que você bate o olho na pessoa, você vê a pessoa pregar, você vê a pessoa agir. E o que nós temos que entender? O que vale muito na vida da pessoa? Não é aquilo que você fala. Porque falar, até papagaio fala. Mas o que as pessoas vão olhar para você? É os resultados que você tem. O que vai importar na sua vida é o resultado. É aquilo que você já fez. É o testemunho. É o resultado. Por quê? Eu vou dar um exemplo para você. Jesus, ele ministrou milagres, prodígios, maravilhas, fez tantas coisas. Quando João, ele manda os seus discípulos perguntar se Jesus era o Cristo ou se ia esperar outro, Jesus, ele não ficou bravo, porque tem pessoa que se ofende facilmente. Ninguém pode falar nada que ele já se sente ofendido. Jesus, ele falou assim: olha, Jesus nem se defendeu, não falou nada. Ele falou assim: ó, vai lá e só conta o que vocês veem. Que os cegos, eles veem, os mudos falam, os paralíticos levantam e andam, os mortos são ressuscitados. Jesus, ele tinha resultado. Jesus, ele tinha convencimento. Olha só para você, Jesus era igual a todos. Jesus, ele se vestia igual. Você vê que o Judas,
quando ele foi trair Jesus, ele falou assim: olha, aquele que eu chegar e der um beijo, esse é o Jesus. Por que ele falou isso? Porque Jesus estava junto com os seus apóstolos, todos juntos. Ele é alguém que não estivesse próximo, Jesus podia passar desapercebido, porque Jesus era simples. E Judas chega e dá um beijo no rosto de Jesus, mas as pessoas estavam lá para apedrejar Jesus, para crucificá-lo, porque ele se entregou. Mas ele fala assim, ó, ele dá um beijo. Quando o Judas beija Jesus, Jesus olha para ele e fala assim: amigo, aqui vieste. Judas foi trair Jesus e Jesus chamou de amigo. Nós temos que entender que nós temos que retribuir o mal com o bem. Você tem que entender que Jesus ele te chamou para o bem, para fazer coisas boas. Às vezes a pessoa fala assim: larga a mão de ser bobo, larga a mão de ser tonto. A pessoa está te fazendo bobo. Nós temos que entender a Bíblia. Jesus, ele fala assim que nós temos que pagar o mal com o bem. Não é o mal com o mal. É assim que você vence. É sendo diferente. É indo ao contrário do mundo. É ter uma atitude diferente do mundo. Aleluia. Pensa bem, irmãos. Jesus ele nos chama de sal da terra, luz do mundo. Aleluia, Deus. Não adianta, às vezes as pessoas elas podem mentir. Você fala assim: eu estou sendo injustiçado. Quando você pensar que alguma coisa ruim está acontecendo com você, lembra de José. E lembra, se você permanecer, quantas pessoas não têm conquistado bênçãos e não têm conquistado promessas porque não têm permanecido. Procura permanecer, seja firme. Você tem que ser como uma árvore. Sabe uma árvore que tem uma raiz funda? Tem árvore que bate um vento forte e ela tomba, porque ela não tem raiz. Mas a árvore que tem um vento forte, uma raiz forte, o vento bate, mas ela permanece. Presta atenção, a Bíblia fala assim que nós temos que observar a palavra, porque a palavra ela vai nos limpando. Aleluia. Jesus ele falou assim: ó, vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho anunciado. Nós temos que ouvir a palavra de Deus e guardar no nosso coração. Nós temos que meditar na palavra dele dia e noite. Jesus ele foi obediente, e no nome de Jesus, no nome de Jesus, todo joelho se dobra. O nome de Jesus ele é poderoso. Você tem que esforçar, irmãos. Esforce na sua vida para conquistar uma vida financeira boa. Mas a Bíblia fala assim: se nós esperarmos em Deus apenas nessa vida, nós somos os mais miseráveis. Mas a Bíblia fala assim que Jesus ele foi preparar um lugar para nós. Aleluia. E nós temos que lutar e esforçar para alcançar aquela pátria lá. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala assim que lá não foi conquistado com ouro, com prata. Para entrar lá tem que ser conquistado pelo sangue de Jesus. Ele conquistou por Ele fala assim que nós temos que entregar nossa vida para Ele e viver uma vida fiel a Ele. A Bíblia fala assim que nós temos que ser fiel. A Bíblia fala assim que Jesus ele foi fiel. E se nós somos fiel até a morte, Ele vai nos dar a coroa da vida. Aleluia, Deus. O que você tem que observar? A Bíblia fala assim que nós temos que observar se nós pendemos ou se nós caímos, aonde nós erramos, voltamos lá e consertamos. Porque quando lembra da sua conversão, a conversão é um ato muito importante na nossa vida. Aleluia. É quando o Espírito Santo ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E quando ele convence o homem, a palavra ela arde no nosso coração, o desejo de
servir. E a gente já tem o desejo de batizar nas águas, a gente tem o desejo de buscar, e aí você é batizado no Espírito Santo e fica firme. Mas a Bíblia fala assim, em Abacuque fala assim: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, a notifica. Por quê? Porque muitas vezes com o tempo nós começamos a relaxar, nós começamos a não nos esforçar como nós devíamos, mas nós temos que observar que nós temos que ser esforçados e permanecer. Sabe por quê? A Bíblia fala assim que os filhos das trevas, eles são mais prudentes do que os filhos da luz, porque eles se esforçam, eles pagam preço, fazem sacrifício. Mas Jesus, ele não pede sacrifício. Ele fala assim que é melhor obedecer do que sacrificar. Ele quer a sua obediência, ele quer que você obedeça. A maior prova de amor que você tem, que você pode mostrar para Jesus, é você ser obediente à sua palavra, obediente aos seus mandamentos, obediente àquilo que ele ensinou. Qual que é o maior mandamento? É amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Mas Jesus, ele falou que um novo mandamento eu vos dou, que vós ameis uns aos outros. Esse é o mandamento, que nós devemos amar uns aos outros, assim como Ele nos amou, e Ele se entregou por nós. Que amor maior que esse? Não tem amor maior que esse. E Ele nos amou, e Ele nos preparou. Irmão, para de reclamar, para de questionar Deus, para de ficar achando que você tem razão em tudo. Seja humilde, aprende com Jesus. Aleluia, aprende a observar aonde você tem errado, corrige os seus erros, fica firme, porque tem pessoa que ela não consegue apropriar da bênção porque ela não está preparada. Às vezes você fica reclamando porque às vezes no seu serviço um ímpio ou uma pessoa que tem menos qualidade do que você profissionalmente, ela vai lá, habilidade de trabalhar, ela vai lá e conquista um cargo melhor. Mas por que ela conquistou? A pessoa, todo mundo fala assim, ela fica agradando o chefe. Mas às vezes ela preparou no estudo. Aleluia, e às vezes você vai lá e você não se prepara. Por que você não se preparou? Porque o outro conquistou e você não conquistou. As oportunidades, elas são dadas igualmente, mas tudo vai do seu esforço. Aleluia, se você não se esforçar, sim, às vezes você fala assim, você está fazendo além do que é para fazer, o seu parceiro chega em você e fala assim, ó, não faz isso não. Por que você está fazendo além? Seu salário vai ser igual ao meu no final do mês, larga a mão de cebola. Aí você escuta aí, você para de fazer. Aí sabe o que acontece? Você vai ficar igual ele. Você vai ficar 10, 20 anos estagnado no lugar. Faça sempre além. Faça sempre o seu melhor. Aonde você for, faça o seu melhor. Aleluia. Procura se esforçar. Deus, Ele está vendo. Jesus, Ele está vendo tudo que você está fazendo. E Ele vai te honrar. Aleluia. A Bíblia fala assim que nós devemos nos esforçar. A Bíblia fala assim em Provérbios: vai ter com a formiga ao preguiçoso. O que a formiga faz? Ela trabalha, mas além dela trabalhar, ela se esforça demais. Ela carrega um peso muitas e muitas vezes maior do que o seu próprio peso. Ela se esforça. Nós devemos nos esforçar. Mentaliza que você é diferente e você vai fazer diferença. Você vai fazer diferença onde você chegar. A Bíblia fala assim que nós temos que fazer diferença porque o Espírito Santo está em nós. Aleluia. E ele tem que transbordar. Então você vai ser diferente onde você chegar na sua casa. Você vai ser diferente na sua família. Você vai ser aquela pessoa que aonde você chegar as pessoas vão te respeitar, vão olhar, porque o Espírito Santo de Deus está na sua vida. Aí você fala assim, pastor, mas eles ainda não me respeitam.
Deve ser porque ainda você não está tendo uma atitude correta ainda. Mas modifica a sua atitude e se posicione, que você pode ter certeza, aonde você chegar, você vai ser honrado. Para de dar ouvido aos conselhos ruins. Aleluia, E começa a dar ouvido aos conselhos bons. Glória a Deus. Para encerrar, como eu falei, por que a gente precisa ter resultado? Porque os resultados, você não precisa ficar se justificando diante de ninguém. A pessoa vai olhar os seus resultados. Jesus, que nem ele falou, quando perguntou, é você ou vamos esperar outro? Ele falou assim, olha os resultados. Os mortos ressuscitam, os cegos veem, ele foi listando lá. Pois bem, o que eu falo assim, Deus ele tem uma obra muito grande, e quando nós falamos de permanecer, né, eu sempre procurei estar, que nem eu sempre falo, no ministério, firme, ajudando na obra, porque eu sempre vi, que nem na vida do apóstolo, grandes resultados. Aleluia. Como você pode questionar alguém que Deus usou, que nem a vida dele, quando nós vemos que quem participou e viu? Vou dar um exemplo, o testemunho da irmã Ed, que ela chega lá e ela passou por vários ministérios que trabalhavam até com libertação e não conseguia expulsar aqueles espíritos. E quando aqueles espíritos manifestavam, irmãos, ele era os espíritos que não era qualquer homem de Deus que conseguia arrancar aquele espírito. Por quê? O mal ele agia fortemente. Mas hoje ela está liberta. Aleluia. Resultado. Aleluia, Deus. O filho da irmã Cidinha, como o apóstolo conta, tem até foi levado os exames dele para ser estudado nos Estados Unidos, o que aconteceu, como que pôde ter acontecido, né, de voltar osso, cartilagem, voltar tudo, e hoje ele está formado. Resultado. Aleluia. Aí nós vemos quantas pessoas diagnosticadas com AIDS foram curadas, com câncer foram curadas, pessoas que foram, aquele senhor que a sua perna ia ser amputada, o médico ia amputar, ele veio, recebeu uma palavra e ele foi curado e ele não precisou amputar a perna, e tantos outros testemunhos. É isso que eu falo, resultado. Quando a pessoa tem resultado, você pode questionar uma pessoa que não tem resultado, mas uma pessoa que tem resultado. Quantas pessoas que são líderes que têm os resultados hoje que o apóstolo tem para apresentar? Se for estar numa lista. Então é isso que eu falo, vida com Deus, chamado, ministério, aquele que foi chamado para boa obra, quando Jesus ele chamou para boa obra, ele é fiel para cumprir. Aleluia, Jesus. Mas para cumprir, tem que se preparar e se posicionar. Se o apóstolo não se preparar, se ele não tivesse se posicionado, se preparado, pagado o preço, pode ter certeza que até hoje não teria acontecido. Mas tudo que aconteceu e tudo que vai acontecer é porque ele ficou firme e fiel. Aleluia. Se ele é o nosso líder e tem nos dado exemplo, nós também temos que seguir e dar exemplo. Nós temos que ficar firme. Porque por mais que você chame o seu parente para vir na igreja, ele fala assim, não vou não. Eu não quero saber de igreja. Um dia ele vem. Sabe por que ele vem? Porque é que nem a água, ela fica batendo na rocha. Uma hora ela fura aquela rocha. Tem coisa que é por tempo, mas por causa do tempo e por causa da perseverança e por causa do seu testemunho, você vai conquistar resultados. Então, irmãos, procura na sua vida ter bom resultado. Procura haver onde você não está tendo resultado, procura ter. Aleluia. Procura haver onde você tem que se acertar. Fica firme.
Porque um dia Jesus vai nos buscar e nós vamos para o céu. Mas antes de nós irmos morar com o Senhor Jesus, vamos viver uma boa vida aqui na terra. Vamos prosperar, vamos cumprir a promessa de Deus. Porque a coisa mais importante e a coisa mais gostosa é quando você chega e fala de Jesus para alguém e a pessoa que estava desanimada, destruída, ela dá aquele sorriso e aceita aquela palavra, o Espírito Santo vai e salva aquela vida. Amém? Glória a Deus. Essa é a palavra que eu tenho nessa noite. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Fica firme com Jesus. Jesus, Ele te ama. Amém?